A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que sua tarifa de energia elétrica muda todo ano? O preço da energia elétrica é calculado uma vez ao ano pela ANEEL para garantir à população o fornecimento de energia em qualidade e proporcionar recursos suficientes para manter as atividades das empresas do setor. Na tarifa, estão incluídos os custos de aquisição e transmissão de energia e os encargos setoriais, sobre os quais a distribuidora possui pouca ou nenhuma gestão. Há também os custos totalmente gerenciados pela empresa para manter suas atividades. Esses valores são calculados pela ANEEL em dois tipos de processos: revisão tarifária periódica e ajuste tarifário anual, previstos nos contratos das distribuidoras com o governo federal. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 5 anos em média, com a participação dos consumidores em audiências públicas. O objetivo é definir um valor que cubra os custos gerenciados pelas distribuidoras para manter sua operação. A ANEEL faz o cálculo propondo uma metodologia que incentiva a eficiência de cada distribuidora. É o chamado Fator X. O Fator X é um índice criado pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade e aumento de mercado. Com isso, a conta fica mais justa. No reajuste tarifário calculado uma vez por ano, são atualizados os custos sobre os quais a empresa possui pouco ou nenhuma gestão. Além disso, os custos das distribuidoras são atualizados pela inflação e pelo Fator X. Se eu já pago a tarifa, por que pago também a bandeira tarifária? A ANEEL sempre calcula a menor tarifa necessária para custear o funcionamento do setor elétrico. Em alguns meses do ano, a geração de energia fica mais cara e aí entram as bandeiras tarifárias, sinalizando esse custo na sua conta. O resultado disso é que quando a ANEEL calcular as novas tarifas da sua distribuidora, esse custo não entra no cálculo, assim o reajuste anual fica menor. As revisões e os reajustes das tarifas são conduzidos pela ANEEL com toda a transparência. Os índices são definidos em reuniões públicas semanais abertas à população e transmitidas ao vivo pela internet. Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.aneel.gov.br e baixe em seu smartphone o aplicativo ANEEL Consumidor. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente será o seu consumo. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 31 de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Light Serviços de Eletricidade S.A., a vigorar a partir de 13 de março de 2022, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2023 a 2027. Essa audiência pública está vinculada à Consulta Pública 77 de 2021, está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos em virtude da pandemia do Covid-19. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
entre as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e diga o pendilouro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te amor a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. A mesa diretora dessa reunião virtual é composta pelos seguintes membros. Por mim, Andréia Schmidt, assessora da diretoria da ANEEL e presidente dessa audiência. Devete Lima Ferreira, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária. Davi Vidal Almeida, especialista em regulação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição. E Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretário dessa audiência. Estamos com a presença do corpo técnico da ANEEL nesta manhã, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliam na realização desta audiência pública e que promovem o cálculo das tarifas da Light, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Mesmo comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando esta audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da Light e coletar as contribuições dos expositores, visando ao aperfeiçoamento do processo.
A revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária ordinária da Light teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária. Manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para a revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL, por meio do nosso site ou via correio até o dia 28 de janeiro, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos: vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial de até 15 minutos, a apresentação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição de até 15 minutos, a apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária de até 15 minutos, a apresentação do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Light de até 15 minutos, manifestação dos expositores inscritos limitada a 5 minutos cada. O encerramento da reunião está previsto para 12 horas. Dando início a esta audiência pública, passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, ela consulta os cidadãos e agentes do setor. A audiência pública é um dos principais meios para a ANEEL ouvir a sociedade. Para facilitar e ampliar a participação da sociedade nas decisões da agência, as audiências públicas podem ser acompanhadas pela internet. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar ao vivo ou também enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp ou por e-mail. Para participar ao vivo na audiência pública, você deve se inscrever antecipadamente pelo WhatsApp ou e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência, com o horário marcado para sua exposição. Se você enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, informe o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264. A resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, grave o vídeo em local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. As falhas de áudio ou vídeo durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Para a primeira apresentação técnica, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL, Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da Light, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL.
Vou apresentar aqui dados sobre a satisfação dos consumidores residenciais da Light, apresentar alguns dados da ouvidoria da ANEEL acerca da distribuidora, apresentar ainda alguns indicadores comerciais e falar um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras de energia elétrica, isso tanto concessionárias quanto permissionárias. Os dados obtidos no IASC servem de subsídio para o planejamento das ações de fiscalização da ANEEL e ainda para a emissão de novas normas por parte da agência. A nota obtida no IASC é utilizada no cálculo do componente Q, no fator X, nas tarifas de energia elétrica. Em 2020, foram entrevistados 540 consumidores residenciais na área de concessão da Light. Veremos no próximo slide as notas da Light nos últimos 5 anos. Aqui podemos ver que a melhor nota obtida pela Light foi em 2016, pois a nota caiu consideravelmente e a nota do último IASC de 2020 foi 55,34, uma nota inferior à média das concessionárias da região sudeste acima de 400 mil unidades consumidoras e inferior também à média Brasil. Isso colocou a Light em 43º lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o Brasil no Prêmio ANEEL de Qualidade 2020. Aqui temos um detalhamento dessa nota de satisfação, 55,34. Essa nota foi 1,94% inferior à nota obtida em 2019 e colocou a concessionária, como dito anteriormente, em 43º lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o país e em 8º lugar na sua categoria, Sudeste, acima de 400 mil unidades consumidoras. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços prestados pela distribuidora têm prazos, e esses prazos estão estabelecidos na Resolução número 1000/2021 da ANEEL. Em 2020, a Light prestou 729.242 serviços aos seus consumidores, sendo que 98,86% foram realizados dentro do prazo normativo. Já em 2021, foram 650.987 serviços, sendo 99,14% realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora entre os anos de 2017 a 2021. Podemos ver que o maior número de reclamações foi no ano de 2018, depois houve um decréscimo, e no último ano, 2021, foram 27.176 reclamações, um pouco superior ao ano de 2020, que foi 24.413 reclamações. Aqui temos as 5 reclamações mais frequentes recebidas na ouvidoria da ANEEL no ano de 2020 contra a distribuidora. Em primeiro lugar, falta de energia, que é a tipologia mais comum. Em segundo lugar, variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura. Em terceiro lugar, alteração cadastral, titularidade / nome. Em quarto lugar, flutuação / variação / oscilação de tensão. E em quinto lugar, ligação. Aqui temos as 5 reclamações mais frequentes, só que agora em 2021, recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora. Em primeiro lugar, falta de energia. Em segundo, variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura. Em terceiro, flutuação / variação / oscilação de tensão. Em quarto, cobrança por irregularidades. E em quinto lugar, alteração cadastral, titularidade / nome. Como que o consumidor pode resolver um problema com a distribuidora, com a Light? Primeiro passo, entrar em contato com a distribuidora em seus canais de atendimento. Tem o teleatendimento, o WhatsApp, a agência virtual e o aplicativo da Light. Não resolveu no primeiro passo? Ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Tem o teleatendimento e a agência virtual para ter acesso à ouvidoria. Não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo, aí sim o consumidor deve entrar em contato com a ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, através do chat online, formulário no site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor.
Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, ele está disponível para Android e iOS e nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Ele pode informar falta de luz, fazer denúncia, ver vídeos institucionais, saber sobre a bandeira tarifária vigente, simular a sua fatura de energia e ver quanto custa cada componente e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente também nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidas ao vivo as reuniões públicas da diretoria, em regra todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã. E ainda são transmitidas também ao vivo as audiências públicas, como essa que estamos realizando hoje. Nesse momento de pandemia e para a segurança de todos, as audiências públicas estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Agradeço a apresentação do Fernando. E para a segunda apresentação, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, Davi Vidal Almeida, que detalhará os indicadores de qualidade do serviço e as condições gerais de fornecimento de energia elétrica da Light. Bom dia a todos que participam dessa audiência pública. Meu nome é Davi Vidal e eu faço parte da equipe da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD. E eu vou apresentar agora a proposta de limites para os indicadores de continuidade DEC/FEC da distribuidora Light para os anos de 2023 a 2027. Os dois principais indicadores para avaliação da continuidade do fornecimento na distribuição são o DEC e o FEC. De forma simplificada, o DEC representa a média de horas que os consumidores ficaram sem o fornecimento de energia em um determinado período de apuração. Já o FEC representa a quantidade média de interrupções sofridas pelos consumidores nesse período de apuração. Para cada um desses indicadores, a ANEEL estabelece limites que devem ser cumpridos pelas distribuidoras. Os indicadores DEC e FEC são estabelecidos para subdivisões da área de concessão da distribuidora, denominadas conjuntos de unidades consumidoras. Em geral, cada conjunto é formado por uma ou mais subestações de distribuição. Esse mapa mostra uma visualização dos 107 conjuntos da área de concessão da Light. Com relação ao desempenho dos conjuntos no indicador DEC, no ano de 2020, dos 107 conjuntos da empresa, 68 cumpriram o limite. Em termos de número de unidades consumidoras atendidas, cerca de 2,9 milhões de unidades estavam em conjuntos que cumpriram o limite de DEC, representando 75% do total de unidades consumidoras da Light. Passando agora ao desempenho dos conjuntos no indicador FEC, observa-se que a situação é bem semelhante à do DEC. No ano de 2020, dos 107 conjuntos da empresa, 71 cumpriram o limite de FEC. Quanto ao número de unidades consumidoras atendidas, são 2,8 milhões de unidades em conjuntos que cumpriram o limite de FEC, ou 74% do total de unidades consumidoras da distribuidora. Passa-se agora a apresentar o resumo da proposta de limites para a Light, para o período de 2023 a 2027. Esse resumo será mostrado por meio dos indicadores globais de DEC e FEC, que são calculados a partir da média ponderada pelo número de unidades consumidoras dos indicadores dos 107 conjuntos da distribuidora. Esse gráfico mostra o histórico de desempenho do DEC da distribuidora, nas barras, bem como o histórico dos limites, na linha azul. O valor apurado, apresentado para o ano de 2021, é provisório, referindo-se aos 12 meses finalizados em novembro. Observa-se que a distribuidora cumpriu o limite global em 2020 e vem cumprindo também em 2021, restando o mês de dezembro para concluir a apuração. Na linha verde são apresentados, então,
os limites globais de DEC propostos para o período 2023 a 2027, começando com a média de 7,05 horas e terminando em 6,21 horas. De maneira análoga para o FEC, nas barras, observa-se o histórico de apuração da empresa, com os limites já estabelecidos na linha vermelha. Verifica-se que a Light vem cumprindo o limite global de FEC desde 2017. Na linha verde são apresentados então os limites globais de FEC propostos para o período 2023 a 2027, iniciando com uma média de 4,81 interrupções e finalizando com 3,87 interrupções anuais. Agora nessa lâmina, vemos uma comparação entre os limites de DEC da Light, mostrado nas barras, com os limites das outras grandes empresas da região Sudeste, mostrados nas linhas. Observa-se então que os limites de DEC da Light permanecem aderentes à realidade da região. E aqui temos a mesma análise para o FEC, onde se observa que os limites da Light já são os menores da região Sudeste. Bem, esses Houve algum corte na apresentação? Já estava no finalzinho, ele só ia agradecer. Ah, tá ok. Então, eu agradeço a apresentação do Davi. E para a terceira apresentação, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL, Devete Lima Ferreira, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos nesse processo de revisão tarifária periódica da Light. Olá, bom dia. Eu sou o Devete Ferreira, sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL. Eu estou aqui para fazer uma apresentação sobre o cálculo da revisão tarifária periódica da Light, que está submetida à consulta pública. Inicialmente, é importante destacar que uma das finalidades do contrato de concessão é proporcionar um equilíbrio econômico-financeiro entre as partes. Nesse ensejo, de um lado, o consumidor deve obter um serviço de qualidade, pagando por isso uma tarifa justa. Por outro lado, a distribuidora deve ser adequadamente remunerada para cobrir os custos operacionais e obter um retorno sobre o capital investido. E a ANEEL dispõe de 3 mecanismos para alcançar esse equilíbrio: a revisão tarifária periódica, o reajuste tarifário anual e a revisão tarifária extraordinária. A RTP, por qual a distribuidora está passando, é realizada em média a cada 5 anos e visa definir o custo eficiente da distribuição da concessionária, as metas de qualidade e de perdas de energia elétrica e os componentes do fator X. Já o RTA, como o próprio nome sugere, é realizado anualmente nos anos em que não há revisão e tem como objetivo repassar os custos não gerenciáveis relacionados à geração, transmissão e encargos setoriais. Além disso, atualizar a parcela B pelo índice de inflação, definido no contrato de concessão menos o fator X. Por último, tem a RTE, que pode ser realizada a qualquer momento, quando é identificado um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão. Aqui é realizada uma pequena demonstração do caminho que a energia elétrica percorre desde o ponto de geração até os consumidores finais. Esse caminho também representa os custos que compõem as tarifas de energia elétrica, geração, transmissão e distribuição. Assim, para que a energia chegue aos consumidores da distribuidora, essa energia, que geralmente é gerada em um ponto distante, é transportada por linhas de alta tensão até o ponto de entrega, a distribuidora, que por sua vez distribui essa energia aos consumidores. Também é relevante acentuar que o custo de aquisição de energia são aqueles custos necessários para atender o mercado da distribuidora, acrescido das perdas técnicas, decorrente dos sistemas de transmissão e distribuição, e das perdas não técnicas,
ocasionadas por erro ou falha de medição e ainda por furto de energia, também conhecido como gatos. Para melhor compreensão dos efeitos, a partir daqui irei detalhar os itens que influenciaram esse resultado. E antes de fazer esse detalhamento, é relevante explicar os custos que compõem as tarifas de energia. A tarifa econômica é formada por duas parcelas, a parcela A e a parcela B. A parcela A é formada pelos custos relacionados à compra de energia, transmissão, encargos setoriais e receitas irrecuperáveis. A parcela A também é conhecida por custos não gerenciáveis e leva esse nome porque a distribuidora apenas arrecada e repassa esses gastos, não possuindo controle sobre esses custos. Já a parcela B, ou custos gerenciáveis, são aqueles em que a concessionária tem plena capacidade em administrá-los diretamente e são formados pelos custos operacionais e pelo custo anual dos ativos. Além dos custos econômicos, há também os componentes financeiros, que são tratamentos específicos dados às mudanças de custos de itens da parcela A e visam restabelecer anualmente o equilíbrio do contrato de concessão. Nessa parte serão representados os itens que contribuíram para o resultado. De acordo com o gráfico, verificamos os efeitos de cada item que compõe a tarifa da Light. Os encargos setoriais tiveram efeito nesse resultado de 6,26%. Os custos com transmissão, uma redução de 3,24%. Os custos com compra de energia apresentaram um efeito de aumento de 2,26%. E as receitas recuperáveis, um efeito negativo de 0,12%. Com isso, a parcela A resultou no efeito médio total de 5,15%. Já os custos com distribuição contribuíram também com aumento de 4,50% nas tarifas. Quanto aos financeiros, a inclusão dos novos e a retirada dos que vigoravam nas tarifas tiveram participações de 2,90% e 2,58%, respectivamente. Com isso, agregando todos esses itens, o efeito médio resultou em 15,13%. Nos próximos slides, irei detalhar melhor alguns desses itens. Vale destacar que o efeito médio não é aplicado igualmente para todos os consumidores da concessionária e depende do grupo e da modalidade tarifária a qual pertence. Dito isso, a partir desse resultado, o grupo de alta tensão perceberá um efeito médio de 9,52%, ao passo que o grupo de baixa tensão um efeito médio de 15,96% e o subgrupo B1 residencial 17,89%. A diferença de efeitos entre os grupos de consumo se deve à variação dos itens de custos e às novas tarifas de referência calculadas nas revisões. Quanto aos custos, a diferença pode ser explicada pelo aumento das despesas relacionadas à aquisição de energia, que tem impacto mais expressivo sobre os consumidores cativos, os quais são formados, em sua grande maioria, pelos consumidores do grupo de baixa tensão. No que tange às novas TRs, destaca-se que houve um maior aumento dos custos médios dos ativos utilizados para atender os consumidores do grupo BT e AS, provocando um maior efeito para esses consumidores. Quanto à nova composição das tarifas para a Light, em que os tributos constituem, em média, 34,29% na área de concessão, verificou-se que os custos de distribuição representam 16,21% da receita da distribuidora. Já os custos com aquisição de energia, 30,49%. Os custos com transporte, 5,66%. Os encargos setoriais, 12,12%. E as receitas irrecuperáveis, 1,23%. Agora, detalhando a parcela A, segundo demonstrado antes, os encargos setoriais tiveram um efeito de 6,26% no resultado. E os itens que mais contribuíram para esse efeito foi o início do pagamento do empréstimo destinado à conta Covid e a previsão da nova CDE uso para a distribuidora. Os custos com transporte foram responsáveis pelo efeito de menos 3,24% neste cálculo. E essa redução decorre do reperfilamento da dívida da rede básica do sistema existente, RBSE, no cálculo das novas tarifas de uso do sistema, e das novas receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão para o ciclo 2021-2022, aprovadas pelas resoluções homologatórias 2895 e 2896 de 2021. Quanto aos custos de energia para esse processo tarifário, este representou um impacto de 2,26%.
e o item que concorreu mais para esse resultado foi o aumento do custo da energia proveniente do contrato bilateral que a distribuidora possui com a UTE Norte Fluminense. Por último, as receitas irrecuperáveis tiveram a participação de menos 0,12. Essa redução decorre do aprimoramento da metodologia aprovada pela diretoria da ANEEL. Ainda sobre o tema parcela A, é importante destacar que o nível de perdas técnicas calculadas para essa consulta pública foi de 5,95%, ao passo que, na última revisão da Light, a perda técnica foi definida em 6,34%. A perda técnica é calculada de acordo com a metodologia vigente e levando-se em consideração as características da área de concessão da distribuidora. Já em relação às perdas não técnicas, em que a metodologia prevê uma análise a partir do método de comparação entre empresas de portes equivalentes e área de atuação com índices de complexidade geográfica e socioeconômica semelhantes, verificou-se que entre os anos de 2018 e 2020, a distribuidora praticou um nível médio de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão faturado de 53,01%, sendo que no ano de 2020, essas perdas foram de 56,30%, e para o próximo ciclo está sendo proposto um percentual de ponto de partida de 39%. Destaca-se que o ponto de partida dessas perdas definido para a distribuidora já observou o aprimoramento do submódulo 2.6 do PRORET, recentemente aprovado pela diretoria da ANEEL. Agora vamos detalhar a parcela B, que é formada pelo custo operacional e pelo custo anual dos ativos. Este, por sua vez, é composto da remuneração do capital, da cota de reintegração regulatória e do custo anual das instalações móveis e imóveis, ou simplesmente anuidades. A remuneração do capital corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital. A cota de reintegração regulatória é formada pela depreciação e pela amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo da vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. E as anuidades se referem aos investimentos de curto período de recuperação, tais como os realizados em hardware, software, veículos e em toda a infraestrutura de edifícios de uso administrativo e depende basicamente dos ativos imobilizados em serviço. Iniciando a análise da parcela B pelos custos operacionais, este se refere aos custos regulatórios necessários para operar e manter todo o sistema de atendimento ao cliente. A partir de um modelo comparativo entre as distribuidoras, é definida uma faixa de eficiência para os custos operacionais. Desse modo, caso seja identificado que os custos operacionais presentes nas tarifas estejam dentro dessa faixa de eficiência, não é necessário traçar uma trajetória dentro desse ciclo tarifário. De outro modo, se identificado que esses custos estão acima do limite superior, é realizada uma trajetória de redução desses custos até que atinja a faixa superior. Por outro lado, se identificado que esses custos estão abaixo do limite inferior, é realizada uma trajetória de aumento até que alcance o limite inferior. No caso específico da Light, a aplicação dessa metodologia identificou que os custos operacionais presentes nas tarifas de seus consumidores estão abaixo da faixa de eficiência, de modo que será necessário traçar uma trajetória de ajuste neste ciclo. Conforme mencionado antes, a parcela B também são acrescidos os custos com investimentos, que são aqueles reconhecidos como prudentes e que visam a expansão do sistema de distribuição, atendimento de novos consumidores, modernização e substituição de equipamentos e atualização tecnológica. Nesta parte serão apresentadas as variações e os efeitos dos itens que estão contidos na parcela B. É oportuno mencionar que parte desse efeito decorre da transferência de ativos das demais instalações de transmissão de Furnas para a Light. Assim, de acordo com essa imagem, observamos um aumento dos custos operacionais, da ordem de 0,32%, o que é justificado pela necessidade de estabelecer uma trajetória regulatória de ajuste desses custos ao longo do ciclo, a fim de que alcance o limite inferior do intervalo de eficiência. Além disso, o conjunto de índices de produtividade
qualidade agregado ao mecanismo de incentivo à qualidade potencializaram esse aumento. Em relação às anuidades, essas tiveram uma variação de 42,17%, representando um impacto de 0,66 no efeito médio. Esse resultado decorreu da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória, da qual o cálculo das anuidades depende. Quanto à remuneração do capital, essa teve uma variação de 12,07% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou impacto tarifário de 1,02%. A situação decorreu principalmente do aumento da base de remuneração líquida, cujo incremento foi da ordem de 453 milhões desde a sua última revisão tarifária. Já a cota de reintegração regulatória variou 51,97%, o que representou um impacto de 2,53% nas tarifas. O aumento se dá principalmente em função da variação da base bruta, incremento de 1,4 bilhão, e da variação da taxa de depreciação, que passou de 3,55% para 4,02% nessa revisão. Por fim, os recursos de outras receitas, ultrapassagem de demanda, excedente reativo, representaram um efeito quase nulo. Destaca-se que nesse processo está sendo considerado o saldo acumulado dos valores de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos no período pré-DRAC, apurados entre julho de 2016 e fevereiro de 2017, conforme previsto no submódulo 2.1a do PROREG. Em vista da variação desses itens, a parcela B representou um impacto total de 4,50%. Outro item que merece atenção nesse processo de revisão é o fator X. O fator X é o índice fixado pela ANEEL e utilizado nos reajustes subsequentes. O objetivo é compartilhar com o consumidor os ganhos de produtividade da concessionária, decorrentes do crescimento do número de unidades consumidoras e do aumento do consumo do mercado existente, o que contribui para a modicidade tarifária. Esse índice é constituído de 3 componentes: o PD, o T e o Q, sendo que apenas o que trata da trajetória de eficiência dos custos operacionais, o T, é definido na revisão tarifária, e os outros dois são calculados anualmente nos reajustes tarifários. O componente PD, o objetivo é estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. O valor definido do componente PD nesse processo foi de menos 1,03%. O componente T tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios, quando a análise de custos operacionais eficientes indica a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário. E como a cobertura dos custos operacionais presentes na tarifa da Light está abaixo do intervalo definido pelo método de benchmarking, o componente T a ser aplicado nos reajustes subsequentes é de menos 0,67%. O outro integrante do fator X é o componente Q, também fixado anualmente nos processos tarifários. Nessa revisão, o componente Q é denominado Mecanismo de Incentivo à Qualidade e foi calculado por meio da análise da variação dos indicadores técnicos e comerciais da concessionária entre 2019 e 2020, resultando em menos 0,53%. Esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação de serviço de boa qualidade e permitir a qualidade de energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Detalhados os itens econômicos do cálculo, agora falarei sobre os componentes financeiros para a compensação dos 12 meses subsequentes. Conforme mencionado antes, o efeito da entrada dos componentes financeiros teve uma participação de 2,90 no resultado. É oportuno enfatizar que nessa fase de consulta pública, os componentes relativos a CVA em processamento e sobrecontratação e exposição de energia foram estimados pela distribuidora e serão fiscalizados e recalculados pela ANEEL até a versão final desse processo. O efeito desses itens representa um aumento de 10,25%. Dos itens negativos que mais influenciaram esse resultado, merecem destaque os mecanismos de mitigação dos efeitos tarifários, da ordem de 1 bilhão, cujo efeito total foi de menos 8,20%.
Agora apresenta-se a evolução da tarifa B1 residencial convencional da área de concessão da Light, nos últimos 9 anos, comparada com a variação do IGPM e do IPCA no mesmo período. Assim, a partir dessa demonstração, percebemos que a tarifa residencial da distribuidora permanece acima dos indicadores oficiais de inflação. E a variação identificada para esses consumidores no último ano foi de 17,93%. Para concluir, destacarei as próximas fases dessa revisão tarifária. O dia 28 de janeiro é o prazo limite para envio das contribuições a esse processo. No dia 8 de março, está prevista a realização da reunião pública da diretoria da ANEEL para deliberar sobre o resultado do cálculo da revisão da distribuidora. E 15 de março será o início de vigência das novas tarifas da Light. Agradeço a atenção de todos, tenham um ótimo dia. Eu agradeço a apresentação do DEVET e, para a última exposição, passaremos à apresentação do Conselho de Consumidores da Light, representado pelo presidente do Conselho, senhor Fernando Carlos Cancela, e pela senhora Tatiana Lauria, especialista em infraestrutura da Firjan. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Cancela, sou representante do Conselho de Consumidores do Rio de Janeiro, da Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Nossa apresentação hoje será feita pela Tatiana Lauria, especialista ligada à Firjan na área de infraestrutura. Nós do Conselho de Consumidores estamos com expectativas muito boas em relação à nova gestão da Light. Ela vem ouvindo o Conselho, tratativas em nossas reuniões bem transparentes, todos os setores do Conselho vêm sendo ouvidos, em particular as comunidades, onde as perdas são enormes, mas que podem ser reduzidas, né? Eu parabenizo o presidente Arthur Nonato e seus diretores pelas tratativas em nossas reuniões. Há de se lamentar o fato que, apesar de constar na afirmação da nota técnica da ANEEL, parágrafo 2, a linha 8, o Conselho de Consumidores não recebeu o convite para participar dessa reunião do dia 25/11 de 2021. E muito menos, apesar de constar na mesma nota técnica, não recebeu, em 3/12, a proposta prévia de revisão tarifária que estamos tratando aqui. Eu gostaria, se possível, ter a mesma oportunidade que a Light teve de se reunir com a ANEEL antes de encerrar as tratativas dessa audiência. Nosso primeiro contato com esse assunto foi através da convocação da audiência pública. Passo a palavra à Tatiana, a quem agradeço o meu apoio. Bom dia a todos. Obrigada, senhor Cancela, presidente do Conselho de Consumidores da Light, pelas palavras. Saúdo os diretores da ANEEL e todos aqueles que estão participando dessa audiência pública. Eu vou começar imediatamente a compartilhar uma apresentação. É uma breve apresentação, onde vamos destacar os três principais pontos que consideramos de extrema importância para a modicidade tarifária e também para que nas próximas revisões tarifárias a gente possa avaliar de uma forma mais detalhada a performance da distribuidora. Começo aqui lembrando que o Conselho de Consumidores ele foi criado através de resolução normativa da ANEEL e tem como incumbência contribuir para o aprimoramento do serviço prestado pela distribuidora, mas entendemos também que os consumidores, através do Conselho de Consumidores da Light, pode também opinar e colaborar na definição de estratégias e também de política energética. Vou começar aqui falando do primeiro ponto, que é o custo da energia. Peço licença aos senhores para colocar um quadro que certamente a Light e a ANEEL já apresentaram, mas o que eu gostaria de destacar aqui é a abertura por nível de tensão do efeito do reposicionamento tarifário, o A4, que é onde se encontra a maior parte dos consumidores industriais do Rio de Janeiro, terá um efeito de cerca de 6,52%, os consumidores que se concentram no B3, que são os pequenos industriais, o comércio, vai ter um efeito de quase 18%, e o B1, a maior parte do B1 são os consumidores residenciais, também pode ter um efeito médio com esse reposicionamento de 18%, de quase 18%.
Ressaltamos aqui o impacto da conta Covid nos encargos, que foi de 4,29%, mas a queda com os custos de transporte trouxe um pouco mais de equilíbrio para esse número e reduzindo um pouco o índice de reposicionamento. A quantidade de consumidores afetada, destacamos aqui nessa tabela, no A4, cerca de 6 milhões de consumidores teriam um efeito de 6,52%, no B1 residencial, cerca de 3.679 consumidores terão um efeito também de quase 18%, e no B3, onde estão aqui os pequenos industriais e o comércio também, um efeito de quase 18%. É importante, senhores, destacar que o Rio de Janeiro já tem um alto custo de energia. Na Firjan nós fazemos esse cálculo médio do custo de energia para a indústria. O industrial no Rio de Janeiro, hoje, ele paga, em média, R$ 1.072 o megawatt. Se compararmos com São Paulo, que é o nosso concorrente industrial, o industrial em São Paulo, ele tem uma tarifa média de 680, em Minas Gerais, R$ 716 o megawatt. Esse quadro, ele mostra claramente aqui a participação dos tributos, e aqui ICMS e PIS/COFINS. O Rio de Janeiro, na tarifa do Rio de Janeiro, R$ 391 por megawatt, é referente a impostos. Em São Paulo, 144, e em Minas Gerais, R$ 152 o megawatt-hora. Esse quadro leva uma outra avaliação, que tem aqui a ver com a receita da distribuidora. Se somarmos os encargos ICMS, o PIS/COFINS, 46% da receita da distribuidora é referente a encargos e tributos, ou seja, quase a metade da receita da distribuidora é para pagar esses itens. Ou seja, é uma distorção da política energética, mas também uma distorção da política tributária. Entrando no ponto da qualidade, vimos uma melhoria da qualidade nos últimos anos, entre 2016 e 2020. O DEC/FEC ele já está abaixo do limite calculado para a ANEEL. Importante essa melhoria, mas é importante também, é imprescindível avançar. Por quê? Porque para o industrial, ainda as falhas do abastecimento ainda têm impactado demasiadamente a sua produção. Aqui nós colocamos um exemplo de uma indústria, uma média indústria de cosmético do Rio de Janeiro, onde entre janeiro e novembro de 2021 teve um prejuízo de mais de R$ 2 milhões com as falhas no abastecimento. Isso aqui é perda de competitividade para o Estado. Entrando nas perdas não técnicas, esse é um quadro também que está na nota técnica da ANEEL, e o que gostaríamos de destacar é que as perdas não técnicas no Rio de Janeiro somam aqui 4.663.000 megawatts-hora. O consumo de energia do Rio de Janeiro, é um dado da EPE de 2020, é de cerca de 8 milhões de megawatts-hora, ou seja, as perdas não técnicas do Rio de Janeiro representam mais da metade de todo o consumo industrial do Estado. Isso é muito significativo. Esse slide, ele tenta sensibilizar as perdas não técnicas, não só pelo lado do setor elétrico, mas também pelo olhar do setor produtivo. Quando nós observamos que as perdas reais do Rio de Janeiro ficam em 45,3%, em São Paulo 9,5%, isso traz aqui uma observação importante para os empreendedores. O empreendedor, ele vai olhar para esse número, ele entende que esse número tem impacto na tarifa de energia e certamente ele vai escolher um outro estado para se alocar. Faço aqui uma referência, dizendo que entendemos que a metodologia regulatória da ANEEL ela é consagrada, ela foi bastante debatida, ela leva em consideração a complexidade social do Estado, mas do ponto de vista de competitividade e de desenvolvimento do Estado, ela não aborda esse quadro, esse panorama. Por fim, senhores, deixo aqui as nossas propostas para melhoria de todo esse panorama que foi colocado aqui. São propostas que precisam do envolvimento da ANEEL, do governo do Estado, da Genersa e dos consumidores. O primeiro diz respeito à qualidade da energia. Os indicadores de qualidade precisam ser aprimorados para refletir mais
o dia a dia da indústria, e nós convidamos aqui a ANEEL para conhecer mais como as falhas no abastecimento têm impactado as indústrias do setor industrial, principalmente no Rio de Janeiro. Destacamos a necessidade de se criar soluções em conjunto com o governo, o Estado, a ANEEL, Genersa, para reduzir as perdas não técnicas. Sabemos que combater sozinha, a distribuidora combater sozinha as perdas não técnicas é de extrema dificuldade, porque nós estamos num estado que tem problema de segurança pública. E, por fim, é imprescindível reduzir encargos setoriais e evitar aumentos de arrecadação tributária através da conta de energia. Sabemos que isso é uma questão mais de governo do Estado, mas um trabalho conjunto com todos nós, ANEEL, consumidores, pode vir a ajudar a modificar essa situação. Agradeço a todos a atenção e um bom dia. Eu agradeço ao senhor Fernando e à senhora Tatiana por sua apresentação. Gostaria apenas de fazer uma observação de que o Conselho foi convidado para as reuniões, porém não houve participação. Além disso, o Conselho tem a obrigação de acompanhar os processos, além de ter pleno conhecimento da data do aniversário das revisões da distribuidora. O Conselho tem recurso, tem orçamento para contratação de secretariado e deve manter atualizados junto à ANEEL os seus meios de contato, além de ser informação pública no site da ANEEL sobre todas as revisões e reajustes abertos. Feita essa apresentação inicial, nós passamos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Assim, de imediato, passaremos à contribuição da primeira expositora inscrita, a senhora Mina Karakuchansky, representante do Conselho Consultivo da Rio Indústrias, Associação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, me chamo Mina Karakuchansky, represento a Rio Indústria, Associação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria primeiramente de agradecer o espaço disponibilizado pela ANEEL nesta audiência pública e saudar os diretores da ANEEL e os presentes nesta audiência. Começa essa exposição abordando a tarifa da energia elétrica, dos encargos e do ICMS praticados no Rio de Janeiro. De início, cabe ressaltar que a Light atua em 31 municípios do Rio de Janeiro e atende em torno de 64% da população do estado. A tarifa de energia elétrica no Rio de Janeiro é a mais cara do Brasil, seja pelo repasse para os consumidores relativo à perda não técnica na distribuição, que hoje em dia representa 21% do total da energia requerida pela Light, seja pelo ICMS, PIS e COFINS, que totalizam 34,1% em cima do consumo de energia, seja pelos encargos, que somam 12,1%. Em suma, temos em média um aumento de 67% na conta relativos a tributos, encargos e perda não técnica na distribuição, enquanto o consumo de energia refere-se apenas a 33% do valor da conta cobrada ao consumidor. Obviamente, a questão de ICMS deve ser abordada com o governo estadual, não cabendo ser discutido nesse espaço. Porém, há que ser observado a elevada porcentagem da perda não técnica de energia, que é ocasionada em grande parte pelo desvio da rede elétrica ou adulteração no medidor. Sabemos que o Rio de Janeiro sofre com a falta de segurança em diversas áreas, o que ocasiona o aumento do furto de energia. Porém, é preciso que a Light, junto com a ANEEL e o governo estadual do Rio de Janeiro, estudem formas de diminuir o furto de energia e, consecutivamente, haja diminuição nas perdas não técnicas de energia elétrica, desencadeando assim uma menor compra de energia elétrica pela Light, levando a uma diminuição na tarifa de energia para o consumidor. Cabe destacar que o aumento na tarifa de energia elétrica afeta a indústria e desencadeia em dois pontos cruciais que afetam o Estado. O primeiro, menor competitividade do Rio de Janeiro em relação aos demais estados, visto que possui a maior tarifa de energia do país e, com isso, o preço do produto fabricado fica elevado. E segundo, a população fluminense, que ao ter que pagar mais pelo consumo de luz, tem seu poder aquisitivo de compra afetado, prejudicando assim o comércio local e a arrecadação de impostos na venda de produtos.
A previsão do reajuste tarifário acarretará em um aumento de quase 18% para o setor industrial, o que, repita-se, afeta diretamente a competitividade do setor industrial fluminense ante os demais estados. Desta forma, é de suma importância que seja analisado não somente os fatores técnicos apresentados pela Light para o reajuste tarifário, como também as consequências que este aumento trará para o Estado, as indústrias e os demais consumidores, no caso, pessoas físicas, consumidores finais. Deste modo, é imprescindível que a ANEEL, em conjunto com a Light, cheguem a uma porcentagem de reajuste menor do que apurado, visando desta forma não prejudicar diretamente o consumidor industrial e indiretamente a economia do Estado do Rio de Janeiro, que já se encontra atualmente em regime de recuperação fiscal. Em relação à qualidade de energia, apesar do DEC e FEC estarem dentro dos parâmetros previstos, precisamos que estes índices sejam reduzidos cada vez mais. Para o setor industrial, qualquer falha ou interrupção do serviço de energia elétrica afeta diretamente na produção dos seus produtos, visto que há interrupção no processo produtivo, ocorrendo também descarte da matéria-prima, além de prejudicar os equipamentos que podem apresentar defeitos com alto custo para manutenção ou até mesmo causar a quebra dos aparelhos conectados à energia elétrica. Deste modo, qualquer tempo de interrupção ou qualquer falha que haja no fornecimento de energia elétrica para uma indústria pode causar prejuízo de milhares de reais ao ano. Esses problemas relatados normalmente são tensão abaixo do contratado, sobretensão, queda de tensão, pico de tensão ou oscilação do fornecimento em dias com muito vento ou troca de fase sem aviso prévio. Justamente por isso, apesar do DEC e FEC estarem dentro dos parâmetros previstos e mesmo que este esteja previsto no relatório enviado pela Light à ANEEL uma redução em ambos os indicadores, sendo que agora está previsto DEC de 6,21 e FEC de 3,87 para 2027, ambos considerando as áreas de severa restrição à operação, acredita-se que esta melhora é muito pequena, devendo ser aplicada a previsão que não leva em consideração as áreas de severa restrição de operação, e sim como um todo, assim como foi feito em 2020, devendo ser estabelecido DEC de 5,87 e FEC de 3,68 para 2027, ou até valores menores do que esse. Somado a isto, é preciso que haja modernização do setor elétrico para garantir energia elétrica de qualidade para que a indústria possa ter uma produção de alta performance e redução de gastos ocasionados pelas falhas no serviço de energia elétrica. Portanto, para concluir essa exposição, é crucial que a ANEEL, a Light e o Governo do Estado do Rio de Janeiro trabalhem em conjunto para diminuir a perda não técnica de energia elétrica e a diminuição do ICMS. Além disso, é crucial que haja modernização no sistema e melhora na qualidade de energia elétrica distribuída para o consumidor, visto que qualquer falha ou interrupção do serviço de energia acarreta em enormes prejuízos financeiros para o setor industrial. Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos sobre o assunto e sobre o setor industrial como um todo. Mais uma vez, muito obrigada pelo espaço e pela atenção. Agradeço a exposição da senhora Mina e passaremos, nesse momento, a contribuição da Light, encaminhada pelo senhor Diego Ázara de Andrade, da Gerência de Regulação Econômico-Financeira da empresa. Ah, o Rio de Janeiro e seu povo maravilhoso. Nasceram para brilhar. E não importa se é carioca ou fluminense, não. Pensa num povo batalhador, que trabalha, dá seu jeito, faz acontecer e que é iluminado. Na Light, a gente também é assim. Uma grande companhia. E como o nosso povo é resiliente, suporta desafios e mesmo assim continua se superando, continua surpreendendo. Um exemplo disso é que a Light registrou seus melhores indicadores de qualidade operacional dos últimos 20 anos. E melhoramos vários índices, mesmo em momentos difíceis para o país. A Light, além do programa de investimentos que ela vem feita ao longo dos anos, só nos últimos 5 anos foram quase 4 bilhões de reais investidos em todas as áreas da concessão, seja na modernização do sistema, seja em novas subestações, seja em sistemas de controle de frota, uma série de sistemas de combate ao furto.
né, a Light tem investido muito na sua excelência operacional. Adquirimos sistemas de última geração. Hoje a gente consegue saber onde é que a equipe está exatamente, conseguimos interagir, conseguimos saber o tempo que a equipe consegue chegar até a ocorrência. Com isso, a gente consegue fazer de forma automática, saber qual é a equipe que está mais próxima quando a ocorrência acontece, quando o cliente demanda. Então, isso já nos ajuda bastante. Temos a centralização do centro de operação. Quando você quer focar numa área onde ela está mais crítica, vamos chamar assim, então o centro de operação unificado, ele tem essa visão sistêmica e a gente consegue ser mais assertivo no envio de equipes mais operacionais e adequadas para aquele tipo de problema. A Light também investe no atendimento ao consumidor, assim como no desenvolvimento de canais virtuais. A empresa acaba de remodelar e modernizar a sua agência comercial no centro do Rio. A unidade se transformou em uma agência conceito e, além de um novo layout, conta agora com novas tecnologias para a prestação dos serviços de forma mais rápida e eficiente, com totens de autoatendimento e tablets à disposição dos clientes. A Light sempre fez um trabalho muito importante dentro das comunidades, mas dessa vez estamos fazendo um trabalho absolutamente diferente. Estamos estabelecendo um nível de vínculo, uma parceria importante com os líderes e os moradores dessas comunidades. Como? A gente está desenvolvendo várias atividades com a parceria e a participação dos moradores da comunidade. A gente está levando um projeto importante, a gente está fazendo desenvolvimento e a ação de eficiência energética nas residências. Um evento maravilhoso, conversando com a comunidade, trocando ideia com eles, fazendo um evento bacana, fortalecendo a mensagem mais importante. Economizar energia dá isso. É por isso que a comunidade não só está tendo esse evento bacana, como também está tendo vários sorteios de vários prêmios. E essa mensagem bacana que a gente quer deixar para o pessoal: economizar energia. Usar energia de forma consciente, eficiente, dá bons resultados. Oi, meu nome é Beatriz, eu tenho 13 anos e também quero realizar meu sonho de jogadora, que era meu sonho fazer desde 5 anos e hoje eu estou aqui. Thiago, presidente da Associação da Vila Cruzeiro, venho aqui agradecer a Light pela premiação e pelo evento que está fazendo aqui na nossa comunidade. Estamos trabalhando com força, inclusive com outros parceiros. Trouxemos o Estado para ser parceiro nosso. E com isso hoje temos uma conta que cabe no bolso do morador, porque o ICMS hoje é diferenciado para os moradores de comunidade. Estamos também conversando com as prefeituras, com todas as prefeituras onde há comunidade, para que a gente possa fazer um trabalho diferente, levar esporte, levar cultura. Light e comunidade é uma parceria que vai fazer muito sucesso. A gente sabe que ainda tem muita coisa por fazer. Pode até não parecer fácil, mas o conhecimento acumulado nos últimos anos nos deixou cascudos, mais preparados para os desafios. E não é só na gestão, não. É cada um do time. Time, porque aqui na Light a gente pensa em equipe, formada por pessoas e uma cultura forte. Somos uma equipe focada em melhorar cada etapa, cada processo, pensando juntos em um futuro cada vez melhor e mais sustentável. Somos uma empresa enxuta, com resultados concretos, que tem um olhar para frente, com o cliente no centro de tudo. A Light está vivendo uma verdadeira transformação, uma transformação tecnológica. Levamos as melhores soluções para os nossos clientes, seja no clicar de um aplicativo, no atender de uma solicitação ou no apertar de um simples interruptor em sua casa. Gerando valor a longo prazo, levando o futuro até mesmo para onde ele nem é percebido, mas levando para vários lugares do Rio de Janeiro. Na Light, o futuro tá on. Andréia, você está sem som. Agradeço a Light pelo vídeo e passaremos agora à apresentação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, FEComércio, realizada pelo diretor Luiz Fernando Gonçalves e pelo consultor jurídico Gilberto Alvarenga. Bom dia, sou Luiz Fernando Clemente Gonçalves, conselheiro do Conselho de Consumidores da Light, representando a FEComércio, Rio de Janeiro. Setor tão importante para a sociedade, gerador de milhares de empregos, né, e de oportunidades. Quero congratular-me com o presidente da Light, o senhor Nonato, que tão prestigiosamente atende o nosso conselho, na pessoa também
do nosso presidente, senhor Fernando Cancela, né? É uma observação que na nota técnica da ANEEL, ela menciona que o Conselho foi convidado para um encontro, uma reunião em dezembro, fato esse do convite não ter ocorrido, mas que esperamos a oportunidade de poder sentar com a ANEEL para conversarmos mais a miúde sobre um fato tão importante que é a nova revisão tarifária. Mas nesse momento passa a palavra para o nosso consultor jurídico, doutor Gilberto Alvarenga, que irá fazer uma explanação mais técnica sobre a questão. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Gilberto Alvarenga, eu sou consultor jurídico da FEComércio do Rio de Janeiro. Eu gostaria inicialmente de agradecer, em nome da FEComércio, a oportunidade da participação de instituições ligadas à sociedade civil de um evento tão importante, visto que relacionado a um insumo essencial, não só ao comércio do Estado do Rio de Janeiro, mas também a toda a população fluminense. Nós preparamos um slide, uma apresentação com alguns slides, e eu irei passar brevemente sobre alguns pontos mais importantes, considerando o tempo, mas essa apresentação será disponibilizada a todos para que olhem com maior profundidade o seu conteúdo. Inicialmente, eu faço referência que quando mencionamos Light, fazemos referência a algo em torno de 4,5 milhões de unidades consumidoras no estado do Rio de Janeiro e algo em torno de 37 municípios. Veja, a abrangência significativa. Sobre cada unidade consumidora existem várias pessoas físicas, empresários com um grande número de empregados. Então, chamo a atenção mais uma vez para a importância de que esse tema seja tratado com a devida razoabilidade. No que se refere ao reajuste tarifário pretendido, o seu efeito para o comércio, principalmente, é algo em torno de 18%. É um efeito substancial e estamos diante do maior efeito dos últimos, do maior índice, do maior aumento, considerando os últimos anos, aí, desde 2014. Então, mais uma vez, chamo a atenção que o índice proposto ele causará um grande impacto na economia fluminense, para todos aqueles que necessitam desse insumo tão importante na economia. Um outro fator aqui que consideramos, que deve ser considerado, é que quando consideramos nessa evolução e nesse aumento histórico os paradigmas da Light, que seriam aí a CEMIG em Minas Gerais e a Eletropaulo em São Paulo, o aumento proposto faz com que a média da Light do período seja superior aos seus paradigmas. Veja, mais uma vez, estamos diante de um impacto significativo na economia fluminense e maior, se comparativamente, ao sofrido por outros estados, por consumidores de outros estados. E aí, quando consideramos esse fator, nós vemos a questão de que, se fizermos um comparativo com outros índices, com índices inflacionários, como o GPM, o IPCA, dos últimos 12 meses, desse período, o aumento proposto, o impacto, e aí citamos como exemplo o índice residencial, o aumento pretendido ele é superior ao índice do IGPM, ao índice do IPCA do período. Veja, a intenção dessa apresentação é chamar a atenção de que o aumento tarifário na forma pretendida irá gerar o desestímulo ao investimento, a dificuldade na atração de investimentos para o Estado do Rio de Janeiro e, como fato mais importante, o aumento substancial do custo da energia elétrica pode gerar uma informalidade ainda maior do que a vivenciada no Estado do Rio de Janeiro. Então, o aumento pretendido pode não gerar, na verdade, certamente não irá gerar o efeito pretendido, que é o aumento de faturamento, pois pode gerar a perda de investimento e o estímulo à informalidade no consumo de energia elétrica. Mais uma vez, agradecemos. Agradeço aos senhores Luiz Fernando e Gilberto Alvarenga
Encerradas as exposições, eu reitero que as apresentações e os documentos apresentados nessa audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 28 de janeiro por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Como foi apresentado, mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização da audiência pública, a revisão tarifária da Light conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 15,13%, sendo de 9,52% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 17,96% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. É importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor em 13 de março de 2022. Informo que o pleito de reunião do Conselho dos Consumidores com a ANEEL será levado ao diretor relator da revisão e marcada de acordo com a disponibilidade do diretor. Relembro ainda que esta audiência pública está vinculada à Consulta Pública 77 de 2021 e o prazo para contribuição segue até o dia 28 de janeiro de 2022. Mais informações estão disponíveis no site www.aneel.gov.br na área Participação Social. Agradecemos a participação de todos e declaro encerrada esta reunião virtual. Tenham todos um bom dia.